O SEO não acabou. Isso mesmo, o SEO não acabou. E aí, galera? Bem-vindos ao Carioca Solutions. É engraçado como de vez em quando vem alguém dizer que o SEO já era. É inusitado. E o SEO, às vezes, e ultimamente eu diria que diversas vezes, vem sofrendo metamorfoses. Porém, continua firme. Tá, carioca, mas o que é SEO? Basicamente, SEO significa Search Engine Optimization. Traduzindo, seria algo como otimização de motor de busca. Search quer dizer busca, pesquisa. E adivinha quais são os 2 maiores sites de buscas do mundo? O Google em primeiro lugar e em segundo, um tal site chamado YouTube, que aliás é onde estou postando este vídeo. O SEO visa aumentar o tráfego de visitas num site através de técnicas específicas. Exemplo: assunto hypado. O que é um assunto hypado? É um assunto que está sendo muito comentado no momento, que está tendo muitas buscas e visualizações, muitos acessos. Ou seja, um assunto que está em hype. Hoje em dia esse assunto não está tão hypado assim, mas ainda está dando muitas visualizações. O game Among Us. Então, caso eu tivesse um canal sobre games, entretenimento, eu poderia tentar fazer um vídeo sobre este assunto e tentar pegar um pedaço desse hype pra mim. E como fazer isso? Se eu colocar simplesmente Among Us, é um assunto muito genérico, é uma cauda muito curta, e para SEO realmente fica difícil. Mas e se eu pensar no seguinte: desafio Among Us. O maior impostor de Among Us. Live Among Us. Jogando com inscritos. Live Among Us. Batalha épica. Viram? Não foi simplesmente Among Us. Foi Among Us com outras palavras-chave. A cauda maior, ou seja, ter mais palavras na palavra-chave, ajuda a se destacar das pesquisas e também deixar até a palavra-chave mais chamativa, chamar mais atenção para um nicho ou para um assunto específico. Porém, há exceções. Por exemplo, eu vi ontem um youtuber muito famoso que só colocou nas tags dele Live Among Us, mais poucas palavras-chave e uma tag que é específica do canal dele. Mas isso, na minha opinião, é uma exceção. Para mim, exceção não é um bom exemplo. Pode funcionar, mas não para a maioria, ou seja, é uma exceção. O assunto Among Us continua muito hypado. Tem live de 4 meses atrás com esse assunto que já tá com quase 4 milhões de visualizações. E live de um dia atrás que já tá com 1 milhão. Não está nem tão hypado assim, porém tem público. Isso, pra mim, também é SEO. Não simplesmente ir lá pensar na pesquisa, mas o que a galera tá falando no momento. E se tem muita gente comentando o assunto, é muito provável também que muitas outras pessoas irão pesquisar sobre este assunto. Pessoas irão procurar por este assunto. E se com uma cauda longa eu conseguisse pegar um pedaço dessa audiência, para mim, eu já ficaria feliz. E vamos supor que o SEO tenha diminuído bastante. Ele continua significante ainda. Ao mesmo tempo que eu poderia dizer que eu irei escrever um livro de mais de 1000 páginas sobre SEO e, muito provavelmente, ao terminar este livro, o assunto já estaria desatualizado. Apesar de eu não ser o dono da verdade, eu diria que é muito difícil o SEO morrer. A não ser em casos específicos, do tipo alguém que já tem uma audiência gigantesca. Aí eu diria que o cara talvez não ligue muito para SEO,
Mas na verdade eu acredito que ligue sim. Porque o mínimo que, por exemplo, o cara que eu vi aqui, o mínimo que ele fez foi falar de um assunto hypado ainda. Então, pra mim, isso já é SEO. Se eu tô falando de algo que a galera tá comentando, há grandes chances de eu ser visto por essa galera. Mas existem muitos outros detalhes. Eu poderia ficar aqui falando por 1000 horas e não iria terminar esse assunto de SEO. Só para vocês terem uma ideia. E assim, eu fico pensando, por que não fazer o SEO? Qual é o problema do SEO? Eu não acho que seja tão trabalhoso assim, pelo menos em termos de vídeos para o YouTube. Eu tenho poucos vídeos em que eu diminuí as práticas de SEO deles para fazer testes, para ver como iriam se comportar. E eles performaram pior do que os vídeos que têm bastante SEO. Não vejo problemas em fazer SEO. Para mim, SEO é algo básico, porém complexo. É básico no sentido assim, tem que fazer, é como um dever de casa. É como se fosse algo quase que compulsório, é melhor que se faça, porque é mais fácil de você ser encontrado. Agora, é complexo devido à sua grandiosidade. É um assunto muito extenso. Falar sobre técnicas para aumentarem as buscas, as visitas a um determinado site. O que eu quero dizer é que eu prefiro fazer SEO para os meus vídeos do que simplesmente jogá-los de qualquer jeito no YouTube. É uma questão de organização para mim. É claro, fazendo o SEO correto. Sem tags que não tenham nada a ver com o assunto, por exemplo. Aí não. Esta até seria uma prática incorreta. E você, o que acha? O SEO acabou? Me diz aí nos comentários. Você tem todo o direito de discordar de mim. É claro que as coisas estão evoluindo, mas pro SEO acabar, igual já dizem há anos, e eu tô gravando agora no finalzinho de agosto, dia 26 de agosto, esse vídeo, e eu acredito que até o final deste ano, de 2021, vai ter mais gente dizendo que o SEO acabou, porém, eu acho muito difícil que isso aconteça. Primeiro lugar, tá vendo aquela barrinha lá de pesquisa do YouTube? O dia que aquilo ali acabar, eu começo a pensar que o SEO acabou. E como eu disse, pode ser até que as palavras-chave curtas tenham morrido por causa do sentido assim, é muita concorrência. Pelo menos para a grande maioria dos produtores de conteúdo. Mas as palavras-chave e os conteúdos de cauda longa, eu diria que ainda terão vida longa. Ó, até rimou. E assim, quando o cara tem, ele já tem audiência, é como, eu não sei explicar isso, mas é só a minha opinião. É como se o próprio youtuber já fosse uma hashtag. Ele já fosse um SEO. Entendeu? É como o próprio YouTube o próprio youtuber, ele já passa a ser uma pesquisa de tão famoso que o cara é. Aí talvez ele não ligue muito para SEO, mas ajuda, na minha opinião. E a pesquisa? Pensa. A pesquisa é algo orgânico. Lembra de quando a gente ia às bibliotecas fazer pesquisas? E sem o SEO, como seria a busca de informação? Baseada apenas em sites que visitamos? Baseada apenas em propagandas? Em anúncios que clicamos? Ou em anúncios que nós assistimos durante um determinado tempo do anúncio? Eu assisti, sei lá, o anúncio pela metade, aí aquela propaganda vai voltar para mim. É claro, eu acredito que o orgânico tenha diminuído, mas dizer que ele acabou, eu acho isso muito errado. E pensa, já pensou se tiver só propaganda, vai ficar algo muito chato. As pessoas vão desistir de buscar informação. É muito provável, né? É só uma suposição, uma hipótese. Em resumo, na minha opinião, enquanto houver motor de busca, haverá SEO. SEO é muito mais do que eu disse aqui. Por exemplo, algo que não é muito legal para os sites de busca é, por exemplo, eu tenho um site e eu tenho um outro domínio.
Aí eu pego um domínio, ou seja, um endereço de um site e redireciono para esse site. Isso não é considerado uma boa prática de SEO. Normalmente os motores de busca não gostam dessa prática. Então, SEO é muito mais do que palavras-chave, entendeu? É um assunto muito complexo. E se acabar as pesquisas orgânicas, haverá apenas propaganda. Ou algo baseado no que a gente visitou, nos links que a gente passou pela internet. E tem muita gente falando pesquisa de voz. Muda a maneira de pesquisar, mas vai continuar pesquisando. Em vez de digitar, a pessoa vai falar. Vai continuar pesquisando do mesmo jeito. Se a gente for pensar no Google, o maior site de pesquisas do mundo, você chega lá na página inicial do Google, tem um campo lá para você pesquisar. É algo bem básico, tem um campo lá, Google. Aí lá você coloca no campo que você está pesquisando. Então, na minha opinião, enquanto tiver motor de busca, haverá SEO. A não ser que, sei lá... A não ser que todas as palavras de busca sejam compradas por pessoas que fazem propagandas. Do tipo, sei lá, eu quero comprar um piano, aí aparece lá um anúncio. Que, aliás, não tem nada contra anúncio é legal, eu faço anúncios também. Mas dizer que o SEO acabou, que me incomoda. E de vez em quando a gente vê youtuber falando que o SEO acabou. Eu acho que o que pode acontecer é mudar as técnicas de SEO. Mudarem as técnicas, mas o SEO provavelmente vai continuar ali firme e forte. Talvez de uma outra maneira, mas irá continuar. Na minha humilde opinião. A não ser que acabem as pesquisas. Desligue toda a internet do mundo, pronto, acabou o SEO. Aí a gente vai voltar pro SEO medieval. A gente vai pesquisar, não sei, em jornais, em revistas, em livros. E assim, até o que a gente fala se torna SEO. Por exemplo, se eu disser assim, qual é a diferença entre vídeos públicos, privados e não listados? Isso é um título de busca? Ou se eu disser curiosidades sobre o Google, isso é um título de SEO também. Então eu estou dizendo e o algoritmo consegue perceber isso. Até o que a gente fala, o que a gente escreve e o que a gente fala. Então é muito interessante o SEO. E dificilmente eu acho que o SEO irá morrer, irá terminar. Acho muito difícil. Pelo menos por enquanto, muito difícil. Apesar de eu achar que o orgânico está perdendo bastante relevância, mas eu acho que ainda tem muita lenha para queimar e seria estranho se acabasse. Seria muito estranho se acabasse. Então, galera, é isso aí. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Para mim, SEO é algo muito complexo, algo muito grandioso. Tentei aqui dar uma leve explanação sobre SEO. E eu acredito que o mais importante dos sites é tornar a experiência do usuário cada vez melhor. E não se esqueça que tem muito mais conteúdo na descrição. Valeu! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, estou sempre trazendo conteúdo sobre YouTube e internet. Obrigado! E não deixe de clicar no vídeo que está passando na sua tela agora. Obrigado por assistir.